Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake, conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção, 2 lojas em Ribeirão. Sicredi, gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo, hoje um tema extremamente gostoso, agradável, triste por um lado. Eu estou recebendo a CEO do Instituto Ronald McDonald no Brasil, Bianca Provedel. Obrigado, Bianca, por falar conosco dessa instituição maravilhosa e apresentar um pouquinho de tudo o que vocês fazem. Muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, poder partilhar esse momento e falar um pouco dessa causa que nos move, que nos faz ir além aí há 24 anos, trabalhar aí pelas crianças e adolescentes com câncer do Brasil. Então, jornalista, psicóloga, carioca, alçou, quer dizer, você entrou no Instituto em 2005, né, com uma missão Isso. aí meia online, etc. e tal, e foi parar agora no cargo de CEO. Como é que foi essa trajetória, Bianca? Então, na verdade, eu também sou comunicadora, então eu atendia o Instituto, eu era assessoria de imprensa do Instituto, e aí houve uma oportunidade, então eu decidi que eu queria trabalhar numa causa, comecei para montar, imagina, o primeiro site, eu estou falando isso há muito tempo atrás, né? Então, depois de lá, eu assumi a área de comunicação, depois houve uma junção entre a área de comunicação e a área de captação de recursos, de mobilização de recursos. Assumi, então, em 2007, a campanha do MEC Dia Feliz, a coordenação nacional da campanha do MEC Dia Feliz, que é a maior campanha hoje em benefício de crianças e adolescentes com câncer no Brasil. Os resultados foram crescendo, e então assumi toda a área de captação e, há 2 anos atrás, recebi o convite para assumir, né, a diretoria executiva, para ser a CEO, estar representando aí a organização, o capítulo brasileiro dessa organização, que é uma organização global, presente em mais de 64 países do mundo. Era essa a colocação, para você contar um pouquinho, que a coordenação é em Chicago, né? Exato. Na Ronald McDonald House Charities, e eu queria que você contasse um pouquinho, né? Esse casamento, que às vezes as pessoas pensam que é no Brasil o Instituto, né? E na realidade ele é global. Exatamente. Então, a Ronald McDonald House Charities, ela é um sistema beneficente global que está presente em mais de 64 países, sempre com a missão de apoiar saúde e bem-estar de crianças e suas famílias. Então, em cada país, estabelece-se uma causa de acordo com a demanda latente daquele país, de acordo com o cenário, com a realidade, né? Então, se estabelece uma finalidade, ela tem um olhar específico, ou às vezes um olhar mais amplo, como é no caso dos Estados Unidos, em que não há uma causa tão premente, então eles podem apoiar a saúde de uma forma mais ampla, né? Então, esse trabalho começou no Brasil em 1999, o Instituto Ronald McDonald. E por que a gente tem esse nome, né? Porque o McDonald's, ele é o parceiro fundador desse sistema beneficente global lá em Chicago e é também o parceiro fundador em todos os países onde opera, e inicia-se esse trabalho social. O McDonald's é sempre um grande parceiro, apoiador, para a gente poder seguir a missão. Então, em cada país a gente tem uma causa. No Brasil, a nossa causa é o câncer infanto-juvenil por 2 motivos. O primeiro, pela história do nosso fundador, que ele teve um filho com câncer, né, tentou salvar o seu filho, levou seu filho para o exterior. Infelizmente, o filho dele não conseguiu sobreviver, mas quando ele retornou para o Brasil, ele retornou com vontade de poder apoiar outras crianças que talvez não tivessem as mesmas condições que seu filho teve de ir para fora. E aí, então, nesse momento, acontecia o MEC Dia Feliz. O MEC Dia Feliz estava nas suas primeiras edições no Brasil,
ele conheceu, então, o presidente do McDonald's, fundou-se a primeira casa Ronald McDonald, né, em parceria, e, a partir dali, entendeu-se a necessidade de um trabalho mais nacional, um trabalho com olhar pelas demandas do país, e então o Instituto foi fundado, né, com o apoio do McDonald's e de diversas outras empresas e sociedade civil, a gente foi fundado. E por que a gente permanece no câncer infanto-juvenil? Porque é a primeira causa de morte em crianças de 1 a 19 anos no Brasil. Então, é uma causa que é urgente, que é latente, em que a gente tem aí grandes gargalos e que a gente trabalha pelo aumento das chances de cura, né? Hoje, quando a gente começou, as chances de cura giravam em torno de 35%. Hoje, a gente tem no Brasil uma média de 64%, mas o nosso objetivo é chegar a 80% de chance de cura, que é o indicador dos países com alto índice de desenvolvimento humano. Eu tenho conversado com diversos especialistas na área de saúde, e devido à longevidade que nós estamos chegando, nós passamos rapidamente de uma média de 50 para 60, estamos acima de 70 anos, mas também os casos de câncer, né, nas pessoas com mais idade se agravou barbaridade, dada a incidência por idade que acontece nas diversas áreas do corpo humano. E, como você disse, pelo próprio fundador, no histórico do fundador do Instituto, ele teve um caso na família dele para essa dedicação infanto-juvenil que vocês protagonizam em termos de Brasil. E como vocês recebem a destinação de verba? Porque vocês têm não só o cuidado com a criança, adolescente que está acometida desse câncer, mas também com a família, o pós-tratamento. Então, os recursos, né? Como é que são angariados esses recursos? Maravilha. Foi interessante isso que você colocou sobre a longevidade, que eu acabei de retornar de Chicago, de uma conferência em que se reuniram, e foi tratado um pouco sobre esse tema, sobre longevidade e pediatria, né? Como essas duas interfaces conversam. Mas falando um pouquinho sobre como o Instituto atua, então a gente tem, como você disse, esse olhar na família, antes, durante e após o tratamento. Antes, com diagnóstico precoce. Por quê? Porque hoje, de cada 10 crianças que estão tendo a doença, de 2 a 3 estão morrendo sem o diagnóstico. Então, é urgente que a gente consiga ampliar o diagnóstico. E como é que a gente faz isso? Capacitando a saúde básica, que é a porta de entrada dessas crianças no sistema de saúde, para que esses profissionais possam suspeitar da doença e saber para onde diagnosticar e para onde essa criança pode ter um melhor tratamento. Então, esse é o primeiro estágio. O segundo é o tratamento, que aí é apoiar diretamente os hospitais, né? Então, a gente apoia os principais centros de referência hoje SUS do país, apoiar com equipamentos, com estrutura, com tratamento humanizado, e para que eles sigam os melhores protocolos também, né, de tratamento junto às crianças. E o terceiro é quando a gente prepara essa família para retornar para a sua cidade de origem, porque o maior medo deles, por terem uma condição socioeconômica desfavorável, é porque ao longo dessa jornada perderam emprego, ao longo dessa jornada eles muitas vezes já não têm mais casa, ou têm uma casa sem condições, não têm condições de manter a qualidade nutricional que essa criança precisa. Então, a gente precisa prover estrutura para devolver essa família para a sociedade. E aí, então, a gente faz intervenções na casa, como saneamento, água potável, apoio nutricional, empregabilidade para os pais e também mantém o vínculo escolar dessas crianças para que elas possam retornar para suas escolas de origem. Então, por ser um trabalho tão amplo, necessita de muitos recursos, né? Hoje, a gente tem um déficit ainda de cerca de 50% das nossas necessidades, a gente não consegue alcançar e, por isso, a gente não tem conseguido ainda alcançar a escalabilidade, mas os principais recursos que compõem essas ações são os recursos da campanha do Mac Dia Feliz, que vai ser realizada no próximo dia 26 de agosto, em todo o país, em que o Big Mac é destinado para apoiar a oncologia pediátrica, também com doações de outras empresas, pessoas físicas que são doadores recorrentes, campanhas e eventos que nós temos, como jantar de gala, torneio de golfe, arredondamentos de troco, cofrinhos. Então, nós temos um grande portfólio de ações de captação de recursos em todo o país para que a gente possa
suportar esses projetos e trazer o impacto social a nível Brasil. É importante isso que você falou, e eu vou destacar, porque eu tenho certeza que tem muita gente que pensa que é o McDonald's quem banca sozinho o Instituto Ronald McDonald. Então, é importante deixar claro aqui na nossa comunicação que as pessoas podem contribuir, que as pessoas podem colaborar, que o Instituto tem um déficit de 50% da necessidade, e quem quiser participar e colaborar, como que faz, Bianca? Além dos eventos. Lógico, pode entrar no nosso site agora, institutoronald.org.br. Lá é possível fazer uma doação online, lá é possível fazer uma doação recorrente, é possível entrar em contato também uma empresa, entrar em contato com o nosso time de captação e pensar em que tipos de parceria ou que tipos de recursos é possível serem doados, produtos e serviços também, porque nós temos as casas Ronald McDonald pelo Brasil e os espaços da família que contam também com o nosso recurso para manutenção. Então, muitas vezes, produtos e serviços podem fazer com que o nosso custo operacional desses projetos reduzam. Então, no nosso site é possível encontrar tanto a forma de doar diretamente, quanto como entrar em contato com o nosso time, assim como nas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram Instituto Ronald, nós temos também canal dentro do Facebook, temos LinkedIn e temos um time de captação à disposição, porque realmente hoje a gente conta com mais de 20 a 30 empresas, além do McDia Feliz, que apoiam o Instituto, mas ainda assim, uma doença tão cara e a nível Brasil, para que a gente consiga alcançar os resultados que a gente precisa, precisamos ainda de uma grande corrente de solidariedade. E conte conosco, que você pode ter certeza que a gente vai te ajudar, pede para a Adriana, mandar material seu, etc., tal, que a gente vai colaborar sim. Eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Seja reforma ou construção, conte com o Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, Astirp, Valorap, Muscake, Irajá Materiais para Construção, Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo essa simpatia da Bianca Provedel, CEO do Instituto Ronald McDonald,
que está traçando aí um perfil da instituição e das colaborações. Quantos países, Bianca, o Instituto atua? 64 países no mundo. 64 países. Quantos beneficiários tem aí por todo do Brasil e no mundo? No Brasil, nós temos 3 milhões de beneficiários diretos e 10 milhões de beneficiários indiretos, que são crianças que passaram por algum tipo de programa, mas que não diretamente estavam envolvidas com câncer. Às vezes é um familiar, ou às vezes uma criança que passou por um profissional e não teve o diagnóstico de câncer. Então, a gente teve mais de 1.676 projetos. E, mundialmente, a gente tem dezenas de milhões de famílias que todas as noites, ou que estão em algum tipo de programa da RMHC, seja uma noite numa casa Ronald, seja um atendimento no espaço da família, seja um atendimento numa unidade móvel. Em algum dos programas globais ou locais, nós temos aí uma gama muito grande de famílias que são atendidas todos os dias. Bom, recentemente você esteve na matriz em Chicago, né? Na Conferência das Américas do Instituto, e você, o caminho para os 50 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho desse tema, como é que foi esse tema e a apresentação. Nós temos sempre uma conferência, né? Num ano ela é uma conferência que é chamada Conferência das Américas, que é uma conferência que reúne América do Norte, América Latina, né? Caribe, América do Sul e tudo, que foi a que foi realizada. Então, nós estávamos lá 750 pessoas desses capítulos das Américas reunidos, e no ano subsequente a Conferência Mundial. Na Conferência das Américas, né, a gente está trabalhando desde o ano passado o caminho para os próximos 50 anos. O sistema RMHC completa em 2024 50 anos de existência, e como toda maturidade traz uma reflexão sobre o nosso papel, sobre o nosso impacto e como escalonarmos esse impacto ainda melhor. E fazendo algumas visitas ao longo do ano de 2022, né, a equipe de governança, o CEO, o COO e toda a equipe de operações estiveram em alguns países para entender como cada país estava entregando a missão, e nós tivemos a oportunidade de ter eles conosco em novembro do ano passado. Quando eles conheceram esse conceito de jornada da família, com o olhar antes, durante e após o tratamento, eles entenderam que era justamente o que eles estavam buscando como modelo para o sistema para os próximos 50 anos, para que cada país possa olhar de uma forma mais ampla para a saúde e mais ampla para a necessidade que essas famílias têm durante essa jornada pela saúde. E aí, então, nós temos trabalhado muito próximo deles através de conselhos, através de grupos de trabalho, desenhando esse novo planejamento para os próximos 50 anos, e nós tivemos a oportunidade de ter um protagonismo dentro dessa conferência, em que foi produzido um vídeo e em que foi detalhado o modelo do Brasil como um benchmarking que eles querem levar para o sistema como a grande diretriz estratégica para os próximos 50 anos. Vale destacar que nessa reunião que você teve em Chicago, tinha lá representantes de Canadá, Estados Unidos, de toda a América Latina e do Caribe. Exato. Agora, é importante também que você teve lá eu não vou falar uma premiação, mas um reconhecimento pelo trabalho que vocês fazem aqui no Brasil, e que, da mesma forma que de lá para cá contribuem-se com ideias e sugestões adaptáveis aos países, cada um na sua particularidade, você também, com o seu trabalho, contribuir para outros países no mundo que tem o Instituto. Exatamente. Inclusive, a gente hoje já está trabalhando, né, em 2 pilotos de extensão do nosso programa diagnóstico precoce para o Peru e para o México, que tem sistemas de modelos de saúde semelhantes ao do Brasil. Então, a gente está justamente adaptando e conversando com os especialistas de lá para que a gente possa exportar conhecimento e também importar conhecimento. Então, eu acredito que essa oportunidade de fazer parte de um sistema global, em que essa possibilidade de trocas entre os países, trocas de tecnologia, trocas de inovação, trocas de ideia, trocas do que deu certo, do que não deu, nos guia por um caminho muito mais consistente, muito mais perene e com muito mais êxito. Então, o grande tema foi inovação pela saúde, inovação para a saúde, né? E até trazendo um pouco do que você comentou sobre a longevidade, a gente está tendo
uma diminuição de profissionais que têm escolhido a pediatria como caminho da medicina, até pela quantidade pela longevidade da população, então tem havido, né, uma grande migração de profissionais da saúde para a terceira idade, e isso tem feito com que nós precisemos, né, de ter os nossos pediatras trabalhando de forma muito integrada. Temos aí várias gerações simultâneas, então a gente fazer essa interface também de conhecimento entre os profissionais é muito importante. E é muito legal ver que essas pesquisas, esses estudos, né, para você ter características, como você disse, Peru e México, né, conhecendo outros trabalhos e a população para poder esse entrosamento de características. Agora, com relação à pediatria, é uma questão assim, os médicos são remunerados, por isso eu creio um pouco do abandono da especialidade, mas eles são muito mais remunerados pelos exames, seja por planos de assistência médica ou participações, enfim, nos exames. E o pediatra quase sempre não recebe por exames, né? É como o ginecologista que não tem a ultrassonografia do seu consultório, ele vai depender só da consulta. Então, essa defasagem realmente, de fato, é muito significativa e preocupante dentro dessas especialidades. Exato. A gente até no nosso encontro, a gente tem uma comissão médica que nos apoia na avaliação dos projetos, né? Falando um pouquinho sobre como o Instituto avalia os seus projetos. Então, a gente anualmente abre um edital, instituições do Brasil inteiro têm a oportunidade, que tem cadastro com o Instituto, ou seja, que possuem todas as certificações adequadas, elas podem submeter dentro das linhas do nosso edital, que são linhas que priorizam justamente as necessidades da jornada da família. Então, elas podem submeter projetos, esses projetos são analisados por uma comissão médica e por uma comissão executiva, então são aprovados. À medida que eles são aprovados, eles passam a receber recursos, esses recursos eles são destinados de acordo com o cronograma do projeto, para que a gente possa acompanhar a execução e acompanhar a correta aplicabilidade dos recursos, e, posteriormente, então, nós realizamos uma auditoria, tanto financeira, quanto uma auditoria de impacto, se o projeto foi realizado e está sendo realizado com êxito, né? Então, dentro dessa comissão médica, há um grande debate sobre o papel do pediatra e o papel do oncologista pediátrico, porque para tratar uma criança com câncer, tem que ser não só um pediatra, mas um pediatra que opte por fazer uma especialização numa doença que é muito dura, que dentro da pediatria ela é uma doença preemente, é a maior incidência, mas que, por exemplo, você forma um pediatra hoje no Brasil, que passou aí por 6 anos de graduação, mas 2 anos em média de residência, em que ele teve acesso ao conteúdo da oncologia pediátrica por poucas horas. Então, ou seja, ele não se forma com o conhecimento necessário para a maior patologia que vai acometer a sua população, o seu público-alvo. Então, há muito essa conversa sobre como a gente trazer mais, né, os pediatras, as universidades, para esse diálogo e sobre esse contexto, né? Então, acho que a gente passa aí são muitas conversas que a gente precisa ter e conversar com muitos grupos também para melhorar cada vez mais isso. Bom, você falou da incidência de 1 a 19 anos sobre morte no Brasil, você falou as chances de cura, né, que eram em torno de 35, estão em 64, a objetivo é atender 80, e antes da gente ir para o final do programa, eu não posso deixar de perguntar sobre a família, né? Porque é um assunto meio emblemático, o câncer, muitas vezes assusta, muitas vezes a família não sabe lidar com isso, o paciente não sabe lidar com isso. Eu acho importante a gente terminar falando da família. Maravilha. E até coincidência, a gente na próxima semana, né, a gente tem um dos nossos programas que se chama Espaço da Família Ronald McDonald. E na próxima semana a gente vai estar reabrindo uma unidade em Barretos, né? Nós temos hoje 8 unidades no Brasil e desde a pandemia tinha sido fechada essa unidade para
readequação, porque durante a pandemia foi uma área utilizada pelos profissionais da linha de frente, e aí precisou de algumas adequações, e nós vamos inaugurar na próxima quinta-feira, junto com o Hospital de Amor, o espaço da família Ronald McDonald. Né? E por que isso tem a ver com o que a gente está falando? Porque justamente esse cuidado e esse olhar pela e para a família. Não adianta você cuidar só da criança se a criança ela não vai vir sozinha ao tratamento. Então, você tem que dar a condição dessa família vir, condição dela ficar, e para isso as casas Ronald McDonald são essenciais, né? Dar suporte psicossocial para essa família durante essa jornada, e a gente tem trabalhado numa filosofia que se chama cuidado centrado na família, em que a gente coloca a família e prepara a família para ser protagonista desse processo de tratamento do filho junto com a medicina. Ou seja, ela precisa estar empoderada em condições de poder fazer as melhores escolhas pelo seu filho e de poder ter as informações necessárias e o conhecimento necessário para poder fazer essas escolhas. Então, a gente está trabalhado já, é um programa também global que a gente está trazendo para o Brasil, de empoderamento, de letramento, de preparo dessa família para que ela saiba lidar com o dia a dia dessa doença, tenha onde ficar, tenha o espaço da família Ronald McDonald também, que quando ela já não precisa ficar hospedada diretamente, mas ela vai precisar vir para um dia de atendimento no hospital e passar por exames, por químio, por uma série de procedimentos. Ela tem um local onde ela possa descansar, tomar um banho, fazer uma refeição, ter um atendimento psicológico, para que ela tenha sustentação para manter o apoio a essa criança que está em tratamento, para que ela saiba conduzir a rotina também e preparar esse retorno. Então, o nosso olhar ele é sempre integral, tanto a criança quanto essa família, porque é o que eu digo, para mais do que números, que nós temos inúmeros resultados de impacto, para uma família, cada criança é única. E para o Instituto, cada vida e cada criança é única, cada família é única e não tem preço. Então, muito mais do que o que a gente fez, o que nos norteia, o que a gente ainda tem para fazer, muita coisa por essas famílias que tanto precisam da gente no Brasil. Quero agradecer a Bianca Provedel, CEO do Instituto Ronald McDonald, que além de apresentar o Instituto, além de trazer os trabalhos do estudo, premiada na sua matriz lá em Chicago recentemente. Bianca, muito obrigado pela atenção. Conte conosco aqui, viu? Muito obrigada a todos que nos assistiram, muito obrigada ao espaço para a nossa causa e querendo conhecer mais, institutoronald.org.br, lá tem as instituições no Brasil inteiro que nós apoiamos, os projetos, as campanhas, como participar, nos ajudem aí nessa corrente pela vida. Pessoal, semana que vem estaremos de volta, até lá! Programa Diálogo, com Edmo Bernardes, apoio Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake, conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção, 2 lojas em Ribeirão. Sicredi, gente que coopera cresce.